Oi gente, tudo bom? Vamos aprender a fazer pão hoje? Eu vou ensinar para vocês essa receita que é super simples, feita no liquidificador e fica uma delícia. Vamos ficar em casa e fazer pão comigo. Bom pessoal, vamos ver agora os ingredientes que nós vamos fazer nosso pão, tá? Nós temos aqui 15 gramas de fermento seco. Se vocês optarem pelo fermento biológico, vocês podem estar usando 35 gramas do fermento biológico. Aqui eu tenho 1,5 colher de sopa de açúcar. Nós temos, neste recipiente, eu tenho 2/3 de xícara de água morna e 2/3 de xícara de leite morno. Eu já misturei os dois aqui, a água e o leite. 2/3 de xícara de cada um. Aqui eu tenho meia xícara de chá de óleo. 2 ovos. E aqui eu tenho o sal. O sal a gente põe a gosto, tá? Aqui eu tenho um pouquinho mais de meia colher de sopa. A farinha de trigo, ela vai depender um pouquinho do dia, da temperatura. Normalmente vai 750 gramas, que é o que eu tenho aqui. Mas pode ser que vá um pouco menos, tá bom? Então vamos lá. Num bowl, a gente vai misturar o fermento e o açúcar, tá? Esse daqui a gente vai deixar, vou misturar aqui. Se for o fermento biológico, vocês vão ver que vai virar tipo uma pasta, né? Ele vai reagir com o açúcar. Aqui, como eu tô usando o fermento seco, a gente vai só fazer a mistura. Então, aqui a gente deixa de lado. E no liquidificador, nós vamos colocar os restantes dos ingredientes, tá? Então, nós vamos começar com o óleo. Normalmente, quando a gente tem alguma mistura para usar no liquidificador, a gente coloca os ingredientes líquidos por baixo para facilitar a mistura, tá? Então, nós colocamos o óleo, nós colocamos as gemas e as claras, tá? Os ovos inteiros. Aqui nós temos a água e o leite. Certo? E aqui nós vamos colocar, né? Por enquanto a gente vai bater isso aqui, desculpa. Primeiro a gente vai bater. Aqui eu vou acrescentar o sal. Bom, depois de colocar o sal, nós vamos colocar essa mistura lá naquele recipiente que eu tinha misturado o fermento com o açúcar, tá? Aqui a gente vai misturando. Com a ajuda aqui de uma espátula, nós vamos dissolver todo aquele fermento.
até que não tenha nenhum pedacinho aqui inteiro. A temperatura do leite e da água que eu coloquei, ela tem que ser morna, tá? Esse morno significa o quê? Que você vai colocar o dedo e vai sentir uma temperatura confortável. Não pode ser quente demais e nem tá fria, tá? Ela tem que ser mais ou menos a temperatura do seu dedo. Depois que já tiver todo dissolvido aquele fermento aqui nessa mistura, você vai começar a colocar a farinha de trigo aos poucos, tá? Então, vamos lá. A gente já pode começar a misturar aqui mesmo. Esse pão é super fácil. Ele dá um resultado bem bacana. Muito gostoso. Ainda mais quentinho, né? E sai do forno. Então, aqui a gente vai colocando a farinha e misturando. Até o ponto de você não conseguir mais mexer com a espátula. Aí a gente vai passar para a mesa. Não batam a farinha no liquidificador, tá, gente? Eu sei que dá vontade de colocar tudo lá, mas não é certo, não dá certo. Esse processo tem que ser na mão, exatamente para você sentir a quantidade necessária. Você sempre começa do centro, incorpora, aí depois raspa as laterais e joga por cima. Esse movimento. Olha, já começou a ficar mais espesso. Paciência, tá? Para incorporar bem a farinha na mistura. Quando ela tiver toda incorporadinha aí, que você coloca mais. Tá começando a ficar difícil estar mexendo com a espátula, tá? Então, nesse ponto, a gente já vai pra mesa. Mais um pouquinho. Pronto. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um pouquinho dessa farinha aqui. Vamos começar o processo de sova, tá? Esse bowl, né, vocês viram ali que ele já tá um pouquinho farinhado. Deixa ele ali de lado, e depois ele vai descansar ali mesmo, tá? Ó, você começa a ver que ainda tá grudando na mão. Então, a gente precisa de mais farinha aqui. Quando ele estiver, ó, grudando,
gente põe mais farinha. O movimento é esse, você aperta e puxa. Aperta e joga por cima. Quando a mão tá desse jeito, ó, você vai com farinha e vai fazendo assim, ó. Tá? Importante nessa hora, não lava a mão não, tá? Vai fazendo esse movimento, porque se você lavar a mão, você vem com a mão úmida, isso pode estar interferindo aqui na tua massa. Então, ó. Estão vendo aqui no bowl, ó? Dá pra ver o bowl? Aqui, que ainda tem farinha. Nós vamos agora juntar toda essa que tá na mesa e ver se aquele restante ali a gente vai precisar ou não. Ele já tá começando a soltar, vocês estão vendo? Ó, tá um pouquinho grudento ainda. Mas provavelmente eu não vou precisar daquela quantidade que ainda tá lá no bowl. Nesse momento aqui a gente pode estar incorporando esse restinho aqui por dentro, ó. E aí começa a sova, ó. Um pouquinho mais. Tem que sentir na mão mesmo a quantidade de farinha, ó. Tá vendo como já tá bem limpinha? Ela não tá grudando mais. Então, aqui é só sovar. Ela tá limpando a mesa, tá vendo? Sem grudar. Certo? Ó, perfeito agora. Não tá grudando na mão. Tá limpando a mesa, ó, sem grudar na mesa também. Mais um pouquinho de sova. Pronto, tá? Nosso pão tá aqui. Agora, nós vamos fazer o quê? A gente vai colocar esse restinho de farinha aqui no bowl. E aqui, nós vamos deixar ele coberto. Nós vamos cobrir com um pano de prato limpinho. Colocar dentro do forno desligado. Porque lá vai evitar que ele pegue corrente de ar. Lá vai estar uma temperatura mais quentinha para ele crescer. E essa massa a gente quer que dobre de volume, tá? Isso acontece mais ou menos por uns 45 minutos se o dia estiver mais quente. Se o dia estiver chuvoso, mais frio, aí esse tempo vai ser um pouco maior, tá bom? A gente vai sempre olhando para ver o que tá acontecendo, tá? E aí daqui a pouquinho a gente volta. Então, pessoal, chegou a hora da gente montar nossos pães, né? Vamos ver como é que ele ficou, atenção. Olhem só que massa maravilhosa, linda. Ela cresceu, dobrou de volume. Então, o que que nós vamos fazer agora? Vamos colocar novamente um pouquinho de farinha na nossa bancada. Agora aqui para montagem dos pães, gente, olha que massa maravilhosa. Para montagem dos pães, vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem, né? Eu gosto de fazer assim, tá
Olha só. Aqui a gente, eu acho que vai dar para fazer uns 3 pães. Deixa eu separar mais um pouquinho para lá. Ó. Então, nós vamos pegar o rolo, passar um pouquinho de farinha nele e vamos abrir a massa. Ele aqui descansou no forno mais ou menos 45 minutos, tá? Se tiver aquele dia chuvoso, aquele dia frio, o que você pode estar fazendo? Você deixa ele dentro do forno, mas liga a luz do forno. Ela já ajuda a dar aquela temperatura, aquele quentinho, né? E vai te ajudar no crescimento do pão. Então, nós vamos fazer aqui como se fosse um rocambole, tá? A gente vai enrolar. Nesse ponto, se você quiser rechear, você também pode. Você pode pôr queijo, calabresa, frango, cebola, né? O que você gostar. O meu eu vou fazer ele simples mesmo. Eu vou colocar na minha assadeira. A minha assadeira já é de tefal, então eu não preciso untar, tá? Mas se vocês quiserem, se for uma assadeira que não tem esse revestimento, você passa a manteiga e enfarinha com a farinha de trigo. Sempre essa dobra, ó, você coloca para baixo, para na hora dele assar ele não abrir, tá bom? Então, nós vamos fazer mais 2. Aqui vão dar 3 pãezinhos. Na hora que a gente abre, ele acaba perdendo um pouquinho do ar, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar. E depois deixar eles crescerem mais um pouquinho na própria forma. Ó, sempre abre já no formato assim, já quadradinho ou retangular, que vai ser o formato que a gente vai precisar para poder estar fazendo o nosso rocambole, né? Então, aqui, ó, só enrolar. Colocar aqui na nossa assadeira. Sempre deixa um espaço, porque ele vai crescer ainda um pouquinho. E no forno ele também vai ficar maior, tá? E agora o último. Parece que ficou um pouquinho maior, né? Tudo bem. Rocambolezinho. Nós colocamos aqui. Bom, aqui para pincelar, eu vou usar um pouquinho de azeite. Vocês também podem fazer aquela misturinha do ovo com água, né? Que a gente chama de egg wash. Então, você pode também colocar a gema misturada com água, bate um pouquinho e pincela. Eu gosto mais do azeite pelo sabor que ele também vai dar aqui, tá? O sabor e a cor, né? Prontinho. Então, aqui, ele vai descansar mais 15 minutos. Só que agora, não dentro do forno. Você vai deixar ele aqui em cima da bancada descansando. Esses 15 minutos, a gente vai aproveitar para pré-aquecer o forno. Então, eu vou ligar meu forno 15 minutos, deixar eles crescerem e já colocar em seguida, ok? No forno, ele vai ficar em torno de 30 a 35 minutos depois para assar.
Gente, olha só. Passaram seus 15 minutinhos, olha como eles cresceram. Então, agora vai pro forno, 30 a 35 minutos, 180 graus, tá? Ok? Daqui a pouco a gente já traz o resultado. Olha lá, gente, nosso pão acabou de sair, tá super quentinho. Vou partir aqui para vocês verem. Que delícia! Olha isso. Tá vendo? Tá saindo até fumaça. Então, espero que vocês tenham gostado, que façam, tá? E se fizer, coloquem lá a hashtag The Cake Boutique Alphaville, que eu vou conseguir ver o que vocês fizeram, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.